Olá, a paz do Senhor. Eu criei coragem e vim falar para vocês um pouquinho da minha história. Sobre estar falando aqui no vídeo, no YouTube. Eu tenho relutado muito. Eu acho que muita gente tem vontade de falar de falar no YouTube, de apresentar algo que gosta, que tem o dom. Mas no meu caso, eu sempre tive uma pontinha assim dentro do meu coração. Eu sempre gostei de fazer vídeo, mas até então eram uns vídeos meio assim, nada a ver. E eu postava no Facebook. Mas isso uma vez ou outra, quando dava, né? Por brincadeira. Mas sempre, né? Tinha lá no fundo do meu coração que eu ainda ia falar no YouTube. Mas não era um desejo assim, nada. Era um sentimento. Porque o que eu gosto mesmo de fazer é dar aula. E eu fui atrás disso, eu foquei em outras coisas. Mas o que aconteceu? No final do ano passado, de 2024, eu fiz a prova, porque tem que fazer prova todo ano, para poder lecionar. Passei na prova, mas não tive uma pontuação legal. E essa foi minha decepção. Não consegui aula esse ano. E sabe, eu sempre pedi assim para o Senhor, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Eu pedi assim para Jesus: Jesus, muda minha situação para melhor. Mas até então, para mim, o que era melhor? Era eu ter mais dinheiro, era eu mudar de casa, era eu talvez emagrecer. Algo assim visível aos meus olhos. Não sentir mais dores no corpo, mas não foi isso. Aí chegou janeiro, chegou fevereiro, fui mandando currículo, porque eu já sabia que a minha pontuação estava, mesmo com aquela esperança, a minha pontuação não estava legal. Aí eu fui procurando emprego, né? Fui mandando currículo, fui chamada em várias escolas, fiz entrevista, nenhuma chamou. Aí, e eu orando a Deus, né? Eu falei, mas Senhor, eu pedi que o Senhor mudasse a minha situação para melhor. E olha aqui, e muita conta para pagar, muita conta. Porque eu sempre quis ter meu pedacinho, meu cantinho. E para você ter o seu cantinho hoje não é fácil, não é fácil. E as contas estavam vindo, porque elas não esperam. Ela não é como Deus que chega para você e fala: filha, confia, espera, eu estou no controle, ou deixa o controle para mim. Mas nós somos carnais, nós somos fracos. E a gente começa a olhar para a circunstância. Qual é a circunstância? É a conta chegando a cada 15 dias, chega uma conta, é o dinheiro acabando e você começa a travar, você começa a perder a esperança, porque eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiz várias entrevistas e nenhuma eu estou sendo chamada. E o pior não, melhor, bastante pessoas que eu não tenho muito assim contato, mas que são amigas. Falou, Marisa, olha, tem isso, tem aquilo, vai lá, eu vou te dar uma força e tal. Aí eu comecei a procurar outros tipos de emprego. Falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu comecei a me entregar para Deus. Comecei assim, falar, eu não tô aguentando mais. Não é só o não ter emprego, é o que acarreta não ter emprego.
né? Você ficar desprovida de emprego, você se sente sozinha, você se sente abandonada, você se sente oprimida, você sente que você não está valendo para mais nada. A impressão é que as pessoas estão te julgando, que você está parada, que você não está fazendo nada para resolver o problema. Aí vem um monte de coisa na cabeça. Não, eu vou fazer bolo. Ah, eu vou fazer unha. Ah, eu vou, né? Porque, queira ou não queira, a mulher, acredito que o homem também, em outras áreas, ele tem várias habilidades que Deus nos deu. E eu sou assim. Eu sei ser manicure, eu sei talvez fazer uma hidratação no cabelo, limpeza de pele, mexer na cozinha, né? Fazer brigadeiro para vender, terapias que eu aprendi, mas a impressão é que eu estava travada em tudo isso, ou algo estava me travando. Eu falo, não é possível, eu tenho tudo isso na mão e eu estou travada. Mas eu posso te dizer uma coisa, que Deus estava conduzindo tudo isso. E é invisível, porque a gente não vê. Quando Deus quer algo de você, Ele te conduz. E você perde o controle. E até você chegar no ponto de entender que Deus está no controle e não você, ou eu no caso, tipo assim, eu vou entregar o volante para Deus, porque eu não estou em condições de dirigir, mais ou menos isso. E vou sentar do lado e vou deixar que Deus dirija o meu carro para onde Ele quiser, não para onde eu quero. E daí nesse momento você sente uma paz, você para de sofrer por aquilo que você se coloca no controle. Você fala, meu Deus, eu não tô entendendo o que o Senhor quer de mim. E aí que eu fui lembrar que eu pedi para Deus que eu pedia mudança, sempre pedia mudança para melhor. E daí eu todo dia pedindo o Espírito Santo, eu fui tendo discernimento que quando a gente pede para Deus mudar, Deus não vem mudar o que está na nossa volta. Ele começa a mudar aqui dentro. E foi isso que começou a acontecer comigo. Deus começou a me moldar por dentro. O que eu carregava aqui dentro, o que eu precisava deixar para trás, que precisava ser limpo, que precisava ser renovado para que eu começasse uma nova jornada, uma nova vida. Porque Cristo ressuscitou. Não só morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, para nos libertar da escravidão e do pecado, mas todo dia, se você abrir as portas do seu coração, ele está pronto para viver dentro de você, porque ele vive. Ele não vive do seu lado, ele vive quando você deixa ele viver dentro de você. E daí tudo começa a mudar, tudo começa a clarear. Não que as coisas começam a ficar assim do jeito que a gente quer aqui na Terra. Nossa, mudou tudo. Eu consegui o emprego dos sonhos, eu consegui melhorar minha saúde, né? Eu não tenho mais problema na coluna, eu não tenho mais problema de enxaqueca, ou seja lá o que for. Eu não tenho mais problema com meus filhos, com meu esposo. Não. As dificuldades vão vir. Mas nesse processo em que eu estava no deserto, foi a melhor coisa, porque Deus começa a falar com a gente, o Espírito Santo começa a falar com a gente, pois eu entrei num deserto para poder ser restaurada, para poder ser renovada, para poder mudar meus pensamentos e mudar a rota. Porque se você ficar sempre naquela mesmice,
você não consegue progredir, espiritualmente eu falo. A mente não muda, você fica sempre ali naquele automático. Aí eu fiz jejum, coisa que eu vou confessar, eu não gosto de fazer jejum, mas eu necessitava fazer para poder escutar o Espírito Santo, para poder fazer com que morresse o meu ego, sufocar o meu ego, para poder ouvir o Espírito Santo, para poder ser mais espiritual. E foi assim que eu comecei a ouvir o Espírito Santo e entender que o que Deus queria para mim. E até hoje eu estou em processo. E eu sempre quis não, porque eu nunca gostei muito de mexer em computador, mas até então eu não entendia. Na minha cabeça vinha que eu tinha que fazer um curso de marketing digital. Mas eu nunca gostei muito de vender. Aí eu fui sem dinheiro, mas eu acho que eu fiz algum bico, alguma coisa e consegui esse dinheiro. Fiz o cursinho de marketing digital, só que lá eu via que era tudo venda, era vender curso, era vender no TikTok, era vender coisas da Shein, notebook não, vender aparelhos, tudo isso. E eu falava, meu Deus, eu nem gosto de TikTok. Eu não gosto de ficar me aparecendo no Instagram ou vendendo coisas que eu nem uso, que eu vejo no vídeo. Eu já vi isso, as pessoas falando de um produto para emagrecer. Só que a pessoa é magra e ela nunca tomou aquele produto. Nunca tomou aquele remédio. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou vender algo que eu nunca experimentei? Que eu nem sei se funciona. Isso para mim gera mentira, é enganar o outro. E também não era. Como é que eu vou vender um livro se eu não li aquele livro? Tudo isso vinha na minha cabeça e nada encaixava. Mas eu esquecia que já estava lá no meu coração de propagar a palavra de Deus, né, no YouTube. Mas era só um fio de pensamento. E Deus foi tocando no meu coração, foi tocando. E conforme esse curso me ajudou, não foi para vender, mas ali dentro do curso eu fui aprendendo a como mexer um pouco no YouTube, a entender certas técnicas e algumas coisas, porque eu não entendo nada de computador, nada, nem que botão eu tenho que apertar. E ali eu aprendi alguma coisa. Aliás, aprendi bastante. Que eu comecei a colocar assim, para as outras pessoas que entendem, é pouco o que eu aprendi, é muito pouco. Mas o pouco que eu aprendi, eu consegui colocar em prática. O pouquinho que eu aprendi. Eles ensinam muito mais, mas eu aprendi pouquinho. Não me interessei muito para outros tipos de venda que eles colocaram ali. E nada contra. Eu até pensei, não, eu vou vender isso, vou vender aquilo, mas não encaixava em mim. O que Deus estava pedindo para mim é que eu fosse verdadeira no YouTube, que eu falasse um pouco da minha vida, que eu falasse da palavra, que eu falasse dele para as pessoas. E eu até perguntava assim, eu falava, Espírito Santo, eu não sei falar da palavra, eu não sei como falar, qual é a palavra, eu tenho medo. Eu falei para Jesus, eu tenho medo de falar do Senhor, porque é muito sério falar de Cristo, porque Cristo não é um comprimido barato.
que você pode mentir para o outro, que emagrece e às vezes nem emagrece. Jesus é vivo, é algo, é a nossa essência, é o que nos sustenta, é a nossa vida, é Ele que nos deu a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que faz milagre, é Ele que nos ouve, é Ele que nos ama. Eu não queria vir aqui falar qualquer besteira, qualquer asneira sobre Cristo, como eu tenho visto muita gente falar. Eu quero ser verdadeira, falar o que Jesus tem feito na minha vida. E hoje eu tô aqui, assim, sabe? Eu nem sei direito, eu pedi para que o Espírito Santo falasse por mim. Eu falei, Jesus, se é isso que o Senhor quer, eu vou obedecer. Mas para mim era muito difícil. Eu acredito que para muitas pessoas, não só falar de Jesus, mas falar de algo que goste, ou colocar alguma coisa na internet. É uma coisa... A gente fica travada. A gente até tem muitas ideias, mas na hora de falar a gente trava. A gente fica insegura, com medo. Medo do julgamento. E tudo isso também eu fui aprendendo. Aí o Espírito Santo foi falando comigo que se uma pessoa ouvir a palavra do Senhor, eu já vou estar contribuindo para o reino de Deus. E eu falei, então tá bom, Senhor. Mas parece que a trava era maior. Eu cheguei a ficar depressiva esses dias na cama. Não tinha coragem de levantar, não fiz vídeo, porque vinha muito empecilho na cabeça. Eu preciso disso. Eu preciso de um celular tal. Eu preciso de um lugar claro. Eu preciso de um enfeite. Eu preciso estudar mais a palavra para não falar besteira. É tanta coisa e isso você acaba adiando e vai adiando e passa um dia, passa 2 dias, passa um mês e você não consegue falar. Você não consegue. O próprio inimigo te barra. Porque eu falava, meu Deus, eu estava tão bem orando e de repente eu tô aqui depressiva. Olha quanta coisa acontecendo. E o Espírito Santo vinha e falava para mim, repreende isso. Repreende todo espírito de tristeza, de angústia, de desânimo. E levanta e começa. Eu demorei uns dias, eu tô aqui hoje de novo falando, tentando falar para vocês o quanto que é difícil. Tem pessoas até que julgam, né? Falar lá no vídeo, né? É fácil. E não é fácil. Não é fácil falar o que a gente sente, o que a gente pensa, sem se preocupar com que o outro vai, receber. Mas eu me preocupo com o que vocês recebem. Eu não sei falar bonito aqui, eu não decorei texto, eu não sou teóloga, mas eu sei o que Jesus representa na minha vida. E se Ele mandou, eu vou obedecer. Então, isso que eu quero passar para você. Se Deus está pedindo algo para você, você sente no coração que Deus está pedindo algo para você, ore muito, jejue, peça discernimento para o Espírito Santo. E toda vez que vinha a fraqueza, o empecilho, lembre-se que isso não vem do Espírito Santo. Se liberte e vai com medo mesmo. Faz o que você tem que fazer no vídeo. Faça um vídeo daquilo que está no teu coração. Não importe com as palavras, com a maneira como você vai falar. Se está claro, se o ambiente não está legal, se não está conforme tudo que você acha que tem que estar na tua cabeça. Que com o tempo eu acredito que tudo vai melhorando.
Porque eu acho que o que mais falta no vídeo, como eu vejo muito vídeo, o que mais falta é verdade, é sinceridade, é postar aquilo que não para iludir, até a palavra de Deus, não para iludir, mas para edificar o outro, para o outro, pro outro ficar sabendo que a vida, nossa, eu que estou aqui desse lado e você que está aí, ninguém é diferente. Todos estamos no mesmo barco. Não tem nada lindo de você achar, o outro conseguiu e eu também vou conseguir. O outro tem isso, então eu também posso ter. Eu acho que a melhor experiência é você entrar no teu quarto, num lugar silencioso, eu digo, ser sincero com Deus, conversar com Ele e pedir o Espírito Santo todo dia e que Ele vai te mostrando o caminho. Não é o caminho do outro, Ele vai mostrar o caminho que você tem que seguir. Você vai conseguir ouvir mais a voz do Espírito Santo para você seguir o teu caminho, não o caminho do colega, o caminho do irmão, o teu caminho, que cada um tem um caminho e somos únicos. Então eu quero falar assim para você aqui do YouTube, você que tem vontade de começar algo, primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Peça orientação para Ele, não para os outros. Peça orientação para o Espírito Santo. E você vai sentir no coração, de alguma maneira, Ele vai te dar a resposta. Procure ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Ele fala através de uma frase, através da palavra. Ele fala através de um sussurro, que às vezes você está quietinho, você ouve Ele falar. Ele não fala assim, muitas palavras, mas uma frase bem firme. Esse é o Espírito Santo. E na próxima eu vou contar um outro testemunho de como escutar o Espírito Santo e de como é bom isso, porque nele você pode confiar. E se você estiver em conexão com Deus, se você orar, jejuar, você vai escutá-lo. E será a melhor coisa da sua vida. Porque se você escutar e obedecer, a vida da gente melhora. Olha, quase 100%. Basta ouvir. É lógico que vai vir o nosso lado humano, o nosso lado negativo, que nós temos pensamentos negativos, mas com Jesus a gente consegue superar tudo isso. E cá estou falando com vocês. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem de fortaleza, de incentivo para vocês que querem começar como eu estou começando. Só vai com medo mesmo. E fale o que é verdadeiro, aquilo que você tem para apresentar. Às vezes algum estudo que você teve, que você quer passar. Às vezes eu não sei, qualquer coisa que você queira passar para o outro como aprendizado, é válido. Que todos estamos aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender com você. E eu falo sempre que, como a minha madrinha, eu sou intercessora. Eu gosto de orar pelas pessoas. Esse talvez seja mais um dom meu, uma aptidão minha, algo que Deus me deu e que eu tenho que usá-la muito bem. Se alguém estiver precisando de oração, pode colocar o nome, que eu não vou deixar de orar por vocês. Mesmo que não colocar o nome, eu vou estar sempre orando por vocês, por esse canal. E que, se é a vontade do Senhor, eis-me aqui.
Ele sabe que mesmo fraca, mesmo às vezes travando, com medo, desanimada, Deus, ele deixa claro quando ele quer uma coisa. Como Jeremias, acho que era Jeremias, ele diz: ai, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Pai, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Aí Deus fala para ele ir, porque Deus colocaria o que era para ser falado na boca dele, que ele não precisava se preocupar com isso. Então, quando você coloca Deus à frente, não se preocupe. Mesmo que venham as batalhas, tenha certeza que o Pai está à frente daquilo que você almeja, daquilo que você deseja passar de bom para o outro. Porque o nosso propósito é isso. O propósito, ele é em comunhão, ele é em comunidade. O propósito nunca é sozinho. Cada um de nós tem um propósito, mas esse propósito é para ser compartilhado com os irmãos. É um ensinamento para os outros, daquilo que você está passando. E a gente está aqui para isso, para um ajudar o outro. Esse é o nosso propósito. Das moedinhas que Deus te deu, os dons que você tem, que você não guarde para você, que você passe para os outros também. Amém?